Fala família, como vocês estão? Estamos aqui no nosso terceiro episódio do nosso Fale Mais. E hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, nossa amiga Gisele Soares. Mas antes dela se apresentar, quero passar a palavra aqui para minha amiga Jaqueline. E aí, Jaque, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olá, pessoal. Então, mais um episódio do Fale Mais. Fale mais sobre diversos assuntos relacionados à saúde. E hoje nós vamos falar sobre saúde no contexto familiar. Eu, pessoalmente, sou apaixonada por esse tema, né? Sobre família. Eu exerço o papel de mãe, exerço o papel de esposa, também sou filha, sou irmã. Então, assim, é muito importante nós falarmos sobre família no contexto de trazer a consciência, né? Como é importante a saúde no contexto familiar que reflete na nossa sociedade, né? Exatamente. Família saudável traz um reflexo positivo para nossa sociedade. E então hoje, Gi, posso te chamar de Gi? Sim, fica à vontade. Então, Gi, gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, né? Falar da sua experiência enquanto profissional atendendo famílias, né? E a gente começar esse bate-papo sobre família. Bom, vamos lá. Muito prazer, meu nome é Gisele Soares, eu sou psicanalista clínica, sou estudante de psicologia, meu parceiro Enos aqui na faculdade, e sou apaixonada pela área do desenvolvimento humano, amo a questão do autoconhecimento. E família acho que é o nosso primeiro ambiente, né? A primeira casa é a barriga da mãe. A gente sai da barriga da mãe e a gente vem para o mundo. E os pais têm essa função de fazer esse papel de acolhimento, esse holding, essa proteção, né? Então, como é importante para qualquer pessoa, principalmente para um bebê, ter esse cuidado, ter essa proteção, ter esse acolhimento dentro de casa. E a gente sabe hoje que muitas famílias estão desestruturadas, estão desorganizadas, porque os modelos familiares mudaram muito, né? Hoje já não tem mais aquela estrutura, não é uma forma geral, mas não tem mais aquela estrutura do pai, da mãe e do filho. Hoje existem vários modelos de família. Mas falando do nosso modelo familiar, como é importante a mãe exercer a função de mãe e o pai exercer a função de pai. A gente percebe hoje em algumas famílias, passei por algumas experiências, que esses papéis às vezes se invertem. E quando esses papéis se invertem, as crianças se desorganizam um pouco também. Você tem filhos? Eu tenho um filho, Benjamin, de 4 aninhos, e é um desafio aí dar o direcionamento para ele. Realmente o meu papel é diferente do pai, né? E um complementa o outro. Exato. E como é importante, por que eu falo isso? Porque a gente percebe hoje que o que acontece, tem mães que elas estão casadas com um filho e o pai fica de fora. E aí o que acontece? A criança, ela se desorganiza nisso. Ela precisa saber que a mãe tem o papel de mãe, que o pai tem o papel de pai e que ela tem o papel de filho. E como é importante também dentro da família existirem conversas. Eu costumo perguntar para os pais das crianças que eu atendo, o que é que existe na sua relação com seus filhos? São muros ou são pontes? Porque conversas são pontes e silêncios são muros. E criança, ela precisa de atenção, ela precisa ser escutada, ela precisa ser vista. E os pais precisam exercer esse papel. Faz sentido para vocês? Sim, sim. E hoje o que acontece muito é os pais terceirizam essa conversa. Por exemplo, o filho dá muito trabalho ali, o pai não quer conversar, sentar, porque isso é trabalhoso, né? Dá muito trabalho. Então o pai fala assim, ó, vai lá assistir um pouquinho, quando você acalmar, daqui a pouco você acalma, né? Então são poucos os pais que sentam ali, querem escutar, falar com a criança, né? Para desenvolver mesmo aquele sentimento que a criança está sentindo ali naquele momento, né? Então faz todo sentido, sim. Sim, o que eu observo? Os pais, às vezes, eles se preocupam muito em fornecer uma boa educação, uma boa alimentação, uma boa estrutura, mas eles se esquecem do mais importante, que é a presença, que é o olhar, que é o toque, que é a atenção. A criança precisa de atenção. Ela pede atenção o tempo todo. Então, eu falo o quanto é necessário ter tempo de qualidade em família. Como é que a gente pode fazer isso? A gente não precisa gastar dinheiro, são coisas simples. Você pode pegar um tempo do seu dia e falar, filho, vem cá, senta aqui comigo.
olha nos olhos dele e fala: como é que foi seu dia? Como é que foi na escola hoje? O que é que você brincou com seus amigos? Né? Como é que você se sentiu no dia de hoje? Eu falo que criança tem muita memória, né? Quando a gente cresce, a gente pergunta: como foi a sua infância? Primeira coisa que geralmente as pessoas falam: ah, eu fiz tal coisa com a minha mãe, ou ah, eu fiz tal coisa com o meu pai. Teve um dia que o meu pai fez aquilo, né? E se a família não proporciona isso para a criança, ela fica desorganizada. Uhum. E hoje um grande desafio é lidar com a tecnologia, né, Gi? Exato. A gente, por ser psicólogo, ser da área da saúde, o pessoal comenta que a gente fica analisando. Não é que a gente analisa, né? Não fica. É que a gente tem um olhar de observação, né? Um olhar, assim, refinado para observar algumas coisas. E por ser mãe, ser psicóloga, eu observo alguns comportamentos e a tendência das famílias hoje. E também olho para mim, para me autoavaliar e entender se eu estou tendo o comportamento saudável em relação à criação do meu filho. E hoje uma grande tendência é dar o celular para as crianças. O celular, o tablet, o videogame. E confesso que eu também tenho me corrigido em relação à tela. Eu tive a experiência de estar com o meu filho quando o primeiro ano dele, eu estive em casa com ele. Então, em casa a gente tem muitos afazeres, né? E o que eu usei como atalho? Eu usei a tela para distraí-lo e eu consegui fazer os afazeres, né? E hoje eu estou vivendo a consequência disso, de ter que reeducá-lo em relação à tela. E por conta desse sinal de alerta que acendeu, eu comprei esse livro que eu quero até compartilhar, né? Que vou mostrar para vocês. Chama Criança Digital. Quero mostrar ali pro pessoal também. Esse livro, eu comprei ele depois de uma situação que eu vivi com o Benjamin em casa. Ele estava na tela e eu percebi que estava fazendo tão mal para ele que ele não teve o controle sobre algo muito natural, fisiológico. Não vou entrar no detalhe, mas foi algo fisiológico que ele não controlou por conta da tela e eu fiquei assustada. Aí eu comprei esse livro, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso aprender a lidar, porque a tela tá dominando ele e eu percebi agressividade, eu percebi dificuldade na socialização, até mesmo no lado lúdico, porque ele é criativo, tem esse lado lúdico, mas o fato de ter tanta necessidade da tela fez com que esse processo dele fosse comprometido. E eu quero ler uma parte do livro, rapidamente, que diz assim: você quer que seu filho adulto tenha todas as aptidões necessárias para relacionamentos fortes? O treinamento necessário para esses relacionamentos não está nos celulares nem nos tablets. Não existem aplicativos nem videogames capazes de substituir os relacionamentos pessoais com outros seres humanos. As habilidades sociais precisam ser praticadas na vida real, começando com a criança em casa. Então, quão importante é o pai e a mãe assumir a responsabilidade de educador e ter essa relação olho no olho pessoal, porque o virtual não traz a realidade, não traz a frustração, não traz os limites, não traz o não, que é importante a gente se deparar com essa realidade. A criança, ela pede o não, né? Ela não sabe verbalizar, mas com comportamentos e atitudes ela tá pedindo. É como se ela pedisse: olha para mim, coloca um freio em mim, porque eu não sei ainda controlar e dirigir os meus pensamentos e os meus sentimentos, então eu preciso que você faça isso por mim. Eu acho que essa questão da tela tá aí, veio para ficar, mas não precisa dominar. Sim. Não precisa controlar, né? Então cabe aos pais, acho que primeira coisa, controlar a si mesmo, o quanto esse pai fica nessa tela, porque é um espelho, é um modelo, né?
e o quanto ele vai estabelecer de limite para que essa criança fique nessa tela. Mas também, no tempo sem tela, o que é que eu vou planejar para fazer com o meu filho em casa? Sim. Que tipo de atividade eu vou proporcionar para que haja uma interação familiar? Eu acho que isso é importante. Interessante que essa questão do digital, ele nos trouxe facilidades. Por quê? Né? Você está falando sobre o que iremos fazer. Se a gente acessar o digital, nós teremos várias ideias do que a gente pode fazer com o nosso filho, Sim. né, ali no dia a dia. Então a gente pode usar também essa parte do digital para algo bom, né? Exato. Então vamos acessar lá, vamos ver o que eu consigo fazer com meu filho aqui. Os nossos filhos nasceram, né, na pandemia, como a Jaque estava falando, teve muita dificuldade, porque a gente tinha muito tempo, né, dentro de casa, não podia sair de casa, então as crianças cresceram ali dentro de casa, né, nasceram com esse isolamento social, então nós tivemos que nos virar muito, e eu sei quanto é difícil, né, e o Theo também acabou pegando um pouco dessa parte de tela, e hoje a gente vem nesse processo também, sabe, de tirar um pouquinho, e aí eu tenho tentado usar essa parte do digital para acessar conteúdos, né, para tentar tirar ele ali da tela, daqueles estímulos rápidos, né, e desenvolver ali essa questão mesmo da imaginação dele, da criatividade, né, enfim. E é o que a Jaque estava falando, né, que é muito importante, é sobre o ambiente familiar. Como diz o Winnicott, tudo começa em casa, né? Exato, sou então, muito apaixonada por isso. E as pessoas não têm noção disso, não todas, né? Mas muitos pais não têm essa noção, né? De que tudo de fato começa ali no ambiente familiar, né? E que o ambiente da sua casa vai determinar muito sobre o futuro do seu filho, né? De quem o seu filho será no futuro, né, Gi? Então, o ambiente é um espelho, né? A gente fala, criança é sintoma dos pais, ou seja, é tudo que se repete. Então, quando você olha para uma criança muito agressiva, muito nervosa, muito brava, de alguma forma ela está replicando, ela está reproduzindo algum tipo de comportamento. As pessoas falam, mas quem será que essa criança puxou? Exato. Ou foi o pai ou foi a mãe, né? E a mãe vai falar, foi a família do pai. E o pai vai falar, foi a família da mãe, né? Ninguém assume essa responsabilidade. Mas uma coisa que eu acredito que vale a pena a gente pensar é o seguinte, vamos pensar durante a semana. Tem segunda a sexta. Vamos escolher 1 ou 2 dias da semana para ter uma atividade em família. De repente, sei lá, de quinta-feira a gente vai sentar e vai ter um momento de massinha. Dependendo da idade da criança, ou a gente vai brincar de massinha, ou a gente vai fazer uma pintura, ou a gente vai jogar um jogo, ou seja, todo mundo precisa parar também. Os pais precisam sair daqui também para que os filhos saiam, né? Não adianta só falar que os filhos têm que sair. Os pais precisam ser os primeiros a sair e criar esse ambiente. E você falou uma coisa que me fez lembrar de uma experiência que eu tive. Uma mãe me procurou e falou assim, Gisele, essa criança não quer ir para a escola. Não quer ir para a escola, não quer estudar, não gosta de estudar, está acontecendo alguma coisa na escola, então vou trazer aqui para você. Aí comecei a trabalhar com a criança e trabalhando mês a mês, com 6 meses, um dia essa criança chegou na clínica e a gente tem muito brinquedo lá, muito livro. E tem um livro, não sei se você conhece, chamado Emocionário. Ele é maravilhoso, ele tem o desenho dos sentimentos, das emoções e o que é aquele sentimento. E essa criança falou, você pode ler esse livro para mim hoje? Falei, posso, vou ler. E aí eu comecei a ler. E aí ela falou assim para mim, você pode ler sobre depressão? Aí eu falei assim, bom, vamos procurar. E não tem depressão no livro, mas tem tristeza. Aí eu fui ler sobre a tristeza, expliquei para ela e eu perguntei, por que você quer saber sobre a depressão? O que é que você quer saber? E aí ela me disse, é porque a minha irmã, eu acho que tem isso. Então, eu não gosto de ir para a escola porque eu não quero deixar minha irmã sozinha. E aí a mãe trouxe a demanda de que estava acontecendo algo na escola. E, na verdade, não. Estava acontecendo algo dentro de casa. E que a mãe também não percebeu. Então, o quanto é importante a gente viver dentro da nossa casa um estado de presença. Eu estou em casa, agora eu estou em casa. Eu não estou em casa com a cabeça no trabalho,
com a cabeça na próxima coisa que eu tenho que fazer, no trabalho que eu tenho que entregar, no resultado que eu tenho que dar. Não, eu estou aqui. Agora, neste ambiente, eu estou com essas pessoas. E é para essas pessoas que eu vou dedicar o meu tempo e a minha atenção. Sim. Eu me lembrei de algo que quando o Theo começou o processo de comer, né? E a gente estava dando papinha ali para ele. Eu me lembro que diversas vezes eu ficava ali dando papinha para ele e resolvendo problemas no celular, né? Porque hoje em dia o celular, a gente, né, tem ele para resolver problemas, enfim, para trabalho. Então ali eu dando papinha pro Theo e resolvendo problema, dando papinha pro Theo e resolvendo problema. E aí teve um momento assim que eu parei e falei: o que eu estou fazendo? Eu não estou presente para o meu filho, né? Eu estou aqui, estou dando comida para ele, mas eu não estou, a minha presença, né, ele não tem a minha atenção agora. E eu falei: isso daqui é um momento tão único e eu estou perdendo esse momento, né? Então, naquele momento eu parei e falei: calma, eu preciso desligar o celular. Parei, fechei o celular, deixei ele no modo silencioso, me distanciei dele, falei: agora eu vou viver esse momento aqui com o meu filho, dando papinha para ele, dando comida para ele. Terminei, tá tudo certo, agora deixa eu ir lá resolver o problema, né? Então essa questão da atenção dividida, né? Às vezes nós estamos ali presente, mas não estamos de fato ali com a nossa atenção Com a nossa devida. presença, né? Observando mesmo, escutando os nossos filhos, né? Essa mãe provavelmente, né, ela não estava ali escutando. A gente não pode fazer julgamentos, Sim, óbvio, né? claro. Mas talvez faltou um pouquinho mais de presença para ela entender o que estava acontecendo no ambiente ali familiar, né? Por isso que é tão importante a gente falar sobre essa questão mesmo do ambiente familiar. E nesse ambiente, como é importante a gente saber se comunicar, né? Porque a maior causa de conflito nas famílias hoje é a questão da comunicação. A falha na comunicação. Ou falta a comunicação, ou é uma comunicação falha. Então, como é importante a gente falar, mas dar espaço para que o outro fale também. O que eu observo às vezes é que os pais falam, e eles falam deles, mas eles também falam em nome dos filhos. Lógico, dependendo da idade da criança, isso vai acontecer. Mas eu já percebi que em alguns momentos os pais tiram dos filhos a oportunidade de falar, de se expressar. E para isso você precisa se posicionar. Em que sentido? O meu filho está falando comigo, deixa eu prestar atenção, deixa eu estar num estado de presença aqui com ele, escutar o que é que ele está me falando. Qual é a mensagem por trás da mensagem? O que é que ele está querendo me dizer com aquilo, né? E uma outra coisa que eu observo também, o quanto é importante a comunicação, mas depois você validar essa comunicação. Em que sentido? Você entendeu o que eu disse? O que você conseguiu entender do que eu falei para você? Ficou claro? Né? Porque às vezes a gente fala A e a pessoa, por uma desatenção ou por qualquer outra coisa, entende H. E como isso acaba gerando conflito dentro da família? Exato. E algo importante, assim, para o pai e a mãe saber ocupar essa posição, essa função, né, de pai, de mãe, que ensina princípios, valores, que deve estar presente, que tenha consciência do quanto influencia a criança, volta para o pai e para a mãe, né? Será que esse pai e essa mãe se conhecem ao ponto de entender quem eles são e o papel que eles representam e o poder de influência, né, que exerce sobre os filhos? Autoconhecimento é vida, gente. Eu falo que se a terapia fosse um exame que você entra numa máquina e sai um resultado do outro lado, ia ter fila para fazer terapia, né? Só que como as pessoas não conseguem ver um resultado ali por escrito ou visual, elas não conseguem entender a importância da escuta. Mas para se escutar, para escutar o outro, você primeiro precisa aprender a se escutar. Né? E o que a gente escuta muito? Ai, fazer terapia ou ficar falando dos meus problemas é ruim, é chato. Não é chato falar. O problema não é falar. O problema é escutar aquilo que a gente fala. Porque quando a gente escuta aquilo que a gente fala, a gente está se conhecendo, a gente está
a gente começa a refletir, opa, será que eu estou pensando certo? Será que esse é o melhor caminho mesmo? Será que eu não posso mudar de caminho? E aí quando você começa a ter essa consciência, você também se torna mais aberto para escutar esse outro. Né? Seja o seu marido, seja a sua esposa, seja o seu filho, seja a sua sogra, enfim, as pessoas que convivem com você nesse ambiente. Hoje, e que você falaria para uma pessoa que não teve uma base saudável na família, não teve uma família estruturada e hoje se depara, talvez exercendo a posição ali de pai e mãe, mas talvez um pouco perdido, com as suas emoções confusas, não sabendo lidar com as frustrações dos filhos e, enfim, um pouco perdido aí sem saber por onde começar. Olha, eu falo que nós somos histórias que contam histórias. Mas não é porque nós somos histórias que contam histórias que nós precisamos continuar contando a mesma história. Todos nós temos uma caneta na mão que nos dá a autorização para colocar um ponto final e começar uma nova história. Então não é porque você não teve uma boa estrutura familiar, você não teve um bom pai, uma boa mãe, que você precisa ser como. Se você não teve, pare e pense, o que é que eu não quero ser? Que tipo de pai, ou que tipo de mãe eu não quero ser para o meu filho? Né? Mas também que tipo de pai, que tipo de mãe eu desejo ser para o meu filho e o que eu preciso fazer para que isso aconteça. Então, eu gosto muito dessa coisa da escrita, né? Eu uso muito essa analogia. Você não precisa continuar reproduzindo o mesmo padrão. Coloca um ponto final, encerra, fala, não, a partir de hoje, a partir desse momento, eu não quero mais que isso se repita. Então, se eu não quero mais que isso se repita, como é que eu quero que seja daqui para frente? E aí você vai buscar mecanismos e recursos para começar a reescrever a história da família. Isso faz muito sentido, Gi. Eu venho de uma família bem desestruturada. Assim, meu pai foi embora de casa quando eu ainda era criança. E quando eu cresci, eu comecei a pensar nisso. Eu sentia muita falta do meu pai e eu ficava pensando na minha adolescência ali, nossa, que tipo de pai que eu serei? Qual tipo de marido que eu serei? Porque eu não tive pai para me ensinar isso. E depois, conforme foi passando os anos ali, eu esses pensamentos começaram a mudar. Eu já não estava pensando que tipo de marido serei, porque eu não tive ninguém para me ensinar. Eu comecei a pensar, eu sei o tipo de pai que eu não posso ser e o tipo de marido que eu não posso ser. Porque o meu pai era essa pessoa, né? Então, ele foi um marido ruim para minha mãe, eu não posso replicar o que ele foi para minha mãe. Ele foi um pai ruim, né, para mim e para os meus irmãos, eu não posso ser o mesmo tipo de pai para o meu filho, porque aquilo que me fez mal, eu não posso replicar achando que vai ser bom, né? Não tem como isso. Então, isso faz muito sentido e é algo que eu tenho aplicado assim na minha vida, pelo fato assim de ter crescido sem pai, e a gente precisa entender que nós temos, vamos dizer assim, o poder de quebrar ciclos Exato. Em nossas vidas. Não é porque nós tivemos uma criação que nós vamos replicar isso com os nossos filhos. Não é porque o nosso pai foi um mau marido com a nossa mãe, né, que nós seremos com a nossa esposa também. Exato. Então nós temos esse poder de quebrar ciclos e começar uma nova história, né? Tudo diferente na nossa vida. Eu falo que tudo começa na mente. Tudo ou nada parte primeiro na nossa mente, na nossa forma de pensar, né? Então, se você teve um pai ruim, uma mãe ruim e reproduz hoje esse mesmo comportamento, esse mesmo padrão, pare agora e reflita. Opa, porque talvez a pessoa não tenha consciência, você teve a consciência. Você parou para pensar, poxa, eu tive esse modelo e eu não quero, eu vou seguir num modelo oposto. Então, mas existem pessoas que não têm essa consciência. Não é tão simples, né, Não chegar nesse Exato, pensamento. Exato. Agora, se você está reproduzindo um comportamento, uma atitude que já te feriu e você também está ferindo pessoas, pare e pensa, que modelo eu quero seguir daqui para frente? Lembre sempre isso, nós somos histórias que contam histórias, mas nós não precisamos continuar escrevendo a mesma história. Todo mundo tem essa autorização, essa liberdade para mudar.
E saber que alguns comportamentos são sintomas. Sim. Olhar para uma criança e ver que essa criança está muito tempo todo triste, reclamando, não quer ir para a escola, mas não tomar as conclusões pela sua cabeça, Sim. né? Então, observar, ouvir, dar espaço de escuta para poder entender, né? Nada é por acaso. Uhum. As coisas não acontecem por acaso, tudo tem um fundamento. E a atenção para não atuar nesse modo automático. A tendência, o fato da tecnologia facilitar, nos bombardear de informações e a gente ter tudo na mão, nos estimula a facilidade, aos atalhos, né? Tá tudo muito Sim. fácil. E tem muito atrativo também para a gente desconectar, né? Sim. Ficar na caixa do nada. Sim. Mais fácil, né? É mais fácil. Então, tem muitas facilidades, mas roubam esse momento de reflexão, de escuta ativa, de entender o que será que está por trás dessa fala, o que será que está por trás deste comportamento. Então, é importante a gente trazer essa conscientização, né? Não podemos viver no modo automático sem consciência de que tem coisas que são sinais, né? Sim. Acontecem sinais que podem, no nosso corpo, ter sinais no comportamento do esposo, do filho, do irmão, comunicar sinais de que algo não está Sim. alinhado, né? Que não está saudável. Observar como é que está a dinâmica da família naquele momento e o que acontece. Geralmente, quando os pais não estão bem, a criança adoece. Ou ela tem uma dor de garganta, ou ela tem uma febre, ou ela tem uma dor de barriga, né? Às vezes é até uma necessidade até de tentar desfazer aquela situação. E a criança, ela traz para ela. Algumas crianças podem até se sentir responsáveis por aquilo e adoecer, né? Então, observar como é que meu filho tá. Meu filho tá muito doente, então peraí, como é que tá o meu relacionamento com o meu esposo, né? Como é que nós nos comportamos dentro de casa e o quanto o nosso comportamento tem afetado os nossos filhos. Como é importante isso? E como é importante as pessoas entenderem, né, que esse assunto é importante. Muito. Né? E colocar... É relevante, né? Colocar assim dentro da mente que, calma, eu preciso prestar atenção, porque nós estamos no mês da conscientização, né, do Setembro Amarelo, e a taxa de adolescentes que estão se suicidando é muito alta, né? Aumentou bastante. E provavelmente, né, a maior parte deles são pequenos problemas que começam ali dentro de casa, do ambiente familiar, e vão se transformando ali em algo grandioso. Uma vez eu escutei uma frase que dizia: a bomba que explode na adolescência poderia ter sido desarmada na infância. E aquilo ficou na minha mente. Falei, realmente é isso? Tem muita coisa que nós podemos consertar hoje, enquanto os nossos filhos são crianças, né? De uma forma assim mais fácil. Nós conseguimos consertar de uma forma mais fácil. Depois, vamos ter mais trabalho, né? Então, por que nós não nos esforçamos agora, né? Estou falando aqui para pessoas que têm filhos pequenos, né? Sim. Né? Por que nós não nos esforçamos agora para essa criança crescer saudável? Enquanto há tempo, né? Enquanto há tempo. E os que já estão crescidos, né? Ainda há tempo de revisitar o passado, de buscar uma terapia, de buscar uma ajuda, porque tem solução, né? Tem cura. E essa questão foi interessante você falar sobre essa questão do passado, porque as pessoas pensam que terapia só fala do passado. Não, é importante a gente falar do passado, mas não ficar no passado, é olhar para o passado de uma nova forma, porque hoje você é uma nova pessoa, hoje você é uma pessoa adulta, você é uma pessoa madura. Então, quando você vai olhar para o seu passado, você entende que o seu pai e a sua mãe, eles fizeram o melhor que eles puderam.
Sim. Eles deram o melhor que eles tinham para dar. Se eles não conseguiram ser diferentes, não é porque eles foram maus, ou porque eles foram ruins, ou porque eles fizeram de propósito. A gente só dá o que tem. Então, eles fizeram o que eles podiam. Então, quando você consegue compreender melhor os seus pais, você consegue melhorar a sua dinâmica familiar dentro de casa e fora de casa também, né? Então, o quanto é importante a gente cuidar da família, porque quando acontece um problema, geralmente o adolescente, ele quer estar com um amigo, ele quer conversar, compartilhar com todo mundo, menos com a família. Mas na hora que o bicho pega, na hora que o negócio pega mesmo, ele vai correr para quem? É para a família. Pra Né? base. É para base, é para base. Então, como é importante a gente estruturar bem a base, né? Você falou tudo, base, família é base. E pra gente, a fase de encerramento, Gi, o que você, assim, considera importante, né, relevante a gente trazer de orientação, pensando que esse mês é o mês de prevenção ao suicídio e os episódios do Fale Mais, voltado à saúde, a gente quer trazer a conscientização, essa conscientização que envolve corpo, alma e espírito. A nossa vida não é só o emocional faz parte, o espiritual faz parte, dentro do contexto da nossa vida também tem cuidado com o físico, e a família tá tão fundamental, né, tão importante para a nossa vida, a estrutura familiar, né? Então, o que você poderia trazer assim de orientação para as famílias, pensando nessa prevenção, né? E promoção à vida e à saúde? Conversem muito, conversem sobre tudo. Tenham um momento de família mesmo, conversem. Eu acho que é isso que está faltando dentro de casa. Todo mundo corre, enquanto a mãe cozinha, o pai vai tomar banho, a criança está fazendo a lição de casa e está todo mundo naquela correria. Natural, vida real, tá? Mas dentro da vida real, a gente precisa estabelecer um tempo real também de qualidade. Então, pergunte, se interesse pelo seu filho. Pergunte como foi o dia dele na escola. Pergunte como é que está a relação dele com os amigos. Pergunta como é que está com os professores. Mostre interesse por ele e expresse para ele dizendo que se acontecer alguma coisa e se ele precisar de alguma coisa, ele tem o papai e a mamãe. Ele tem com quem contar. Ali, eles são os pais, mas são os amigos também. Então, eles podem trazer. Se acontecer alguma coisa na escola, se acontecer alguma coisa na rua, não precisa esconder, pode trazer. Vamos conversar sobre isso, né? E uma coisa que eu acho que é cultural, nós não fomos ensinados a falar sobre os nossos sentimentos. Então, perguntar para o seu filho, como é que você se sente? O que você está sentindo hoje? Geralmente a criança vai falar, eu não sei, natural, porque a gente nunca deu esse espaço para ela. Então comece agora a oferecer esse espaço. Eu gosto de chamar esse espaço de escuta e afeto, né? Um espaço de escuta e afeto, a terapia é isso. Sim. Então tem esse momento em casa. Dê para o seu filho a oportunidade dele falar. Espere ele falar, se expressar e depois você fala. Eu acho que falta isso, sabe? O quanto é importante a gente dar esse espaço para eles. Valorização, Exato. A importância, né? Uma pessoa que tem sentimentos e tem o seu espaço dentro da família, né? O seu filho não é uma continuação sua, ele é uma outra pessoa. Ele é uma outra pessoa, né? Então, como essa outra pessoa também precisa ser respeitada. Nós exigimos que as crianças respeitem os adultos, sim, mas eu observo que os adultos também precisam aprender a respeitar um pouco as crianças. Nesse sentido de pode falar, eu tô te escutando, eu tô te ouvindo, eu tô te entendendo. Esses dias eu senti a necessidade de pedir perdão pro Benjamin, mas como me fez bem, acho que fez mais bem para mim do que para ele, porque eu trouxe a valorização, né, do sentimento dele, do espaço dele, e que eu deveria pedir perdão para ele, como foi especial esse momento. E como é importante isso, né, pra gente não crescer com aquele coração amargurado, eu brinco com aquele coração peludo, né? Rancoroso, como é importante. E é em casa que a gente aprende isso, né? É muito importante. Gi, obrigada pela sua participação. Foi tão bom estar aqui com você.
tão importante, né, falarmos sobre família. Quem sabe teremos mais bate-papos sobre tô família, aqui, pode contar comigo. sobre autoconhecimento e tantos outros assuntos que são necessários a gente trazer, né, para reflexão, para conscientização. E converse sobre tudo. É tão legal, né, falar sobre esse assunto. Eu me lembro quando eu casei, a Bruna falava assim, mas você não fala, você não conversa. Eu falei, Bruna, eu não sei falar, eu não sei como falar. Porque eu cresci nesse ambiente onde a gente não conversava, onde a gente não falava. E aos poucos eu tive que me desenvolver, começar a falar. Hoje eu falo até demais, né? Então, tem cura isso, viu? Quando você não sabe falar, tem cura. Gi, obrigado por tudo. Que tempo legal. Você é uma amiga que Deus me deu aí e vamos seguir nessa estrada. Bem? Obrigado, Jaque. Gente, obrigado. Que Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo com alguém, né? Compartilhe e que você seja abençoado através dessas palavras, tá bom? Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe você. Até mais.